Temos aqui, então, os ensaios clínicos. Ontem nós estávamos falando, né? Paramos no ensaio clínico randomizado, que é o único tipo de ensaio clínico do qual nós conseguimos fazer o experimento da terapia que eu quero testar. E ainda que ele não seja 100% perfeito, mas é o modelo que hoje nós conseguimos controlar o máximo possível os vieses de uma determinada técnica, estudo, protocolo terapêutico, né? Falamos dos como pode ser dividido esse ensaio clínico randomizado, né, entre grupo controle e tratamento, as avaliações periódicas que deve ter para eu acompanhar a evolução do meu paciente, e aí depois variação de estudo, né? Estudos com 3 grupos, um grupo controle, um grupo com tratamento A e um grupo com tratamento B, e grupos que vão fazer crossover, ou seja, grupos que num determinado momento estarão fazendo um tipo de terapia e irão fazer outro tipo de terapia diferente. Eles estarão fazendo o protocolo do grupo controle e podem fazer um tratamento, ou estão fazendo um determinado tratamento, interrompem esse tratamento, passam a fazer o protocolo controle. Ou estão fazendo o tratamento A e depois passam a fazer o tratamento B. Justamente para que nessas avaliações eu possa justamente acompanhar a curva de evolução do paciente e ver se nessa curva não vai ter nenhuma variação, principalmente variação do qual o paciente caia, o desempenho em cima do desfecho que eu estou avaliando, seja dor, seja amplitude de movimento, seja um questionário específico. Galera, vocês não chegaram a assistir os vídeos que eu deixei ontem à noite, não, né? Ou assistiram? Não. 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 Pô, tô triste, galera. Bom, é uma. Maldade. Não, sem problema, imagina, tô enchendo o saco. É, é, Cara, assim, é um material complementar, né? Um material para que, sei lá, com informações visuais daquilo que a gente estava conversando ontem, mas naqueles estudos eles vão falar bastante do método científico e eles vão tratar justamente dos pontos que nós falamos aqui. Eles vão falar sobre como que o risco de viés pode influenciar no resultado de uma determinada terapia que eu estou testando, essas relações de causa e efeito que nós fazemos podem não ter um determinado fundamento, né? Eu achar, por exemplo, que a gente estava comentando o exemplo ontem dos pacientes com artrose que sentem mais dor no frio ou na chuva. No vídeo que fala, acho que de simpatia, eles comentam desse estudo, e o estudo é de 95. Eu achei que o estudo era mais antigo, mas o estudo é de 95. E eles explicam a questão da falsa relação de causa e efeito que eu faço, né? Eles dão o exemplo, por exemplo, de outras culturas que faziam determinadas correlações e a partir daí nós começamos a ter, por exemplo, na nossa cultura, em outras culturas também, a ideia da simpatia. A questão de você ligar um evento a uma atitude, a uma ação, a uma substância que você ingeriu e tentar replicar esse evento todas as vezes. Eles até brincam com a questão da dança da chuva, né? Que a dança da chuva entre os índios começou dessa forma. Um dia eles estavam dançando, choveu, aí eles passaram a dançar constantemente até que chovesse um outro dia. Só que, tipo, ia chover por questões meteorológicas, ia chover por questões de clima, não porque os caras estavam necessariamente dançando, né? Eles fizeram uma ligação, uma falsa ligação de causa e efeito. Aquele exemplo que eu dei aquela vez, né? Se eu chegar num lugar onde tem várias pessoas fazendo exercício, principalmente parques públicos, igual tem aqui em Prudente, olhar nesse parque e ver que tem muita gente acima do peso fazer exercício, eu não posso concluir que fazer exercício engorda. É uma relação falsa que eu estou fazendo. Então, é para evitar, dentre outros problemas, essas falsas relações de causa e efeito, que nós tomamos todo esse cuidado
na hora de montar um estudo, tá? E hoje, ontem eu comentei que esses estudos, eles precisam seguir determinadas regras justamente para tomar cuidado com efeito placebo, com viés de alocação, com paciente bonzinho, com regressão natural da doença, com viés de memória, né, ou viés da lembrança do dia bom ou do dia ruim do tratamento. E assim, nós temos várias escalas que são utilizadas, tá? Só para quem perdeu a aula ontem, eu tô terminando a edição, vou colocar amanhã no máximo, eu coloco ela no YouTube e já fica, e eu coloco o link no Moodle, tá? Então fica lá no Moodle para vocês acessarem. E aí assim, eu tenho diversas escalas que são utilizadas para avaliar se o ensaio clínico randomizado tomou todos os cuidados necessários para ser um estudo de alta qualidade ou não. Né? Como eu falei para vocês, o ensaio clínico randomizado ele é pensado para cuidar do máximo de risco de viés possível, mas você executar esse estudo é muito difícil. Você pensar a logística da quantidade de pessoas que você vai precisar ter na sua equipe para poder cada um ficar num setor, a quantidade de pacientes, o ambiente que você vai fazer o estudo, é muito difícil fazer isso. Mas nós precisamos ter esse controle de qualidade para justamente quando eu for tomar a minha decisão clínica, quando eu for selecionar o protocolo ou o equipamento que eu vou utilizar no meu tratamento, para que eu tenha uma informação forte, uma informação confiável nas mãos, tá? E aí eu tenho diversas bases de dados e empresas que controlam a qualidade dos estudos científicos, têm escalas para poder saber se um ensaio clínico randomizado é de boa qualidade ou não. Nós vamos pensar na nossa área especificamente, tá? Pensando em estudos da área de fisioterapia e estudos dos anos 2010 para cá, a maioria utiliza a escala Pedro, tá? A base de dados de ensaios clínicos e estudos de um modo geral só da fisioterapia também tem uma escala própria para poder qualificar se esses estudos são de boa qualidade ou não, tá? E aí a escala Pedro, ela vai ser utilizada na maioria das revisões sistemáticas ou dos órgãos que avaliam a qualidade dos ensaios clínicos na área de fisioterapia, para saber se os ensaios clínicos randomizados se tomaram todos os cuidados para poder constar, né, na base de dados. Se o estudo não toma todos os cuidados, essa escala faz uma avaliação de 0 a 10 do estudo, que são os tópicos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá? De 0 a 10. O primeiro tópico, ele não costuma ser muito utilizado. Ele consta na escala Pedro para poder se equiparar a escala Delphi, que é uma outra escala utilizada na área de ciências da saúde de um modo geral, tá? Mas não é específico para fisioterapia. Eles colocaram esse tópico aqui para que fosse, para que eu tivesse as mesmas perguntas ou o mesmo direcionamento que tem na escala Delphi. Mas na página do Pedro, nós vamos, no final desse tópico, nós vamos fazer uma pesquisa e vamos olhar estudos, tipos de estudos que tem disponível. Eles dão uma nota de 0 a 10. E os tópicos de 0 a 10 são do 2 até o 11. Tá? A escala tem 11 tópicos. O primeiro, ele não conta para avaliar a qualidade do estudo. Ele tem, caso outros profissionais da área da saúde, nutricionista, médico, resolva de alguma forma utilizar a escala Pedro como base para identificar a qualidade do estudo, tá? Mas na nossa área, essa primeira pergunta aqui a gente não utiliza. Uma pergunta importante também.
se os critérios de elegibilidade foram especificados no método do estudo, tá? O que é a escala Pedro? É um conjunto de perguntas, um conjunto de tópicos que devem constar na metodologia do meu estudo. Na hora que eu vou descrever a parte de materiais e métodos, quando eu estiver descrevendo bonitinho quantos pacientes eu tinha, que terapia que eu fiz, quanto tempo demorou, que avaliação que eu fiz, que aparelho eu fiz, naquela parte, determinadas informações que estão nessa escala, elas devem constar para que o estudo seja de alta qualidade. Quanto menos informação tiver, menor vai sendo a qualidade do meu estudo. Tá? Então, por exemplo, se eu acesso a base Pedro e vou olhar só os ensaios clínicos randomizados, que na base Pedro vai se chamar Clinical Trial. Se eu for olhar só os Clinical Trials, eu vou ver que na frente do estudo vai ter uma nota 9/10, 8/10, 7/10, 10/10. Quer dizer o quê? Dos 10 tópicos da escala Pedro utilizados para avaliar se aquele estudo é de boa qualidade ou não, ele atende a 9, ele atende a 8, ele atende a 7. E na hora que eu clico no estudo, eu abro uma segunda página e naquela página consta qual tópico que ele atende e qual tópico que ele não atende. Tá? E aí, escala Pedro é aquela coisa. Estudos 9, 10, 8 são estudos muito bons, né? 10 é um estudo excelente, estudo de mais alta qualidade. Estudo com nota 9 e 8 são estudos muito bons ainda. E estudo com nota 7, se não tiver nada melhor, pode pegar. Vai ser bom também. Mas se não tiver nada melhor. Agora, estudos nota 6 e nota 5, eu já tenho uma evidência moderada, uma evidência de qualidade marromeno. Eu já tenho que ficar muito esperto, pode não dar certo o que eu vou fazer. E estudos com nota 4 para baixo eu nem abro. Nem perco tempo, porque eu sei que são estudos de baixa qualidade, estudos que não tomaram os devidos cuidados na hora de fazer o estudo, e eles vão apresentar resultados que esses resultados podem não ser verdadeiros. Eu posso ter um resultado grande muito bom, só que esse resultado grande está infectado com vieses. Ele está influenciado pelo efeito de vieses. Se eu tirasse os efeitos dos vieses, o resultado com certeza seria menor. Aliás, quando nós formos olhar para tabelas de meta-análise, que eu for verificar o resultado dos estudos comparados simultaneamente, nós vamos ver que os estudos que apresentam a menor quantidade de efeito clínico, o menor tamanho de efeito, são os estudos do qual a metodologia está mais bem feita, os caras tomaram mais cuidados e são mais confiáveis. Se eu olhar, por exemplo, estudo com tamanho de efeito muito grande, eu já posso suspeitar que aquele estudo tem problema. Aquele estudo tem problema. E, na página do Pedro ou nas revisões sistemáticas, os caras vão falar exatamente onde está o problema. E é utilizando essa escala que nós vamos ver agora. Tá? Vamos lá, tópico a tópico. Critério de elegibilidade, se esses critérios são especificados no estudo. Tá? O que isso quer dizer? O estudo tem que especificar os critérios utilizados para decidir qual tipo de sujeito se encaixa no estudo. Aqui eu coloquei um plural errado, vou até já corrigir, já depois salva direitinho lá. O que isso quer dizer? Lembra que ontem eu falei, vocês vão lembrar, que quando eu vou fazer um estudo a respeito de uma terapia, o meu paciente ele tem que ter, todos os pacientes que vão participar do estudo, eles têm que ter características próximas da fase da doença, idade, composição corporal, gênero, de preferência, se ele tiver alguma comorbidade, alguma característica que possa influenciar na doença,
e os outros não tiverem, eu tenho que tirar esse cara do meu estudo, que senão esse cara pode influenciar para mais ou para menos o meu resultado, né? Então o critério de elegibilidade é, no estudo, os autores vão ter que descrever, vão ter que deixar claro no estudo quais são os critérios utilizados para os pacientes serem aprovados para participar do estudo e quais são os critérios que são utilizados para os pacientes não serem aprovados para o estudo. Isso tem que estar claro. Próximo ponto aqui da escala Pedro. Se os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos, né? Lembra que ontem nós falamos do viés de alocação. Eu posso ter os sujeitos com características parecidas, mas dependendo do que eu for testar, um pode ter uma melhor recuperação ou mais aptidão para fazer um determinado exercício que o outro. Se eu alocar manualmente esses pacientes nos grupos de tratamento A, B, C ou D, inconscientemente eu posso estar influenciando o meu resultado final. Se eu quero saber se o tratamento 1 funciona mais que o tratamento 2, e eu fizer uma alocação manual desses pacientes, eu posso, por exemplo, colocar pacientes no tratamento 2 que são mais aptos a esse tratamento e, consequentemente, esse tratamento acaba apresentando um resultado melhor que o tratamento 1. Quer dizer que o tratamento 2 funciona melhor? Não, quer dizer que os pacientes, por algum motivo, responderam melhor no tratamento 2 do que os pacientes do tratamento 1 responderam ao tratamento 1. Entendeu? Então, eu tenho que pegar os meus pacientes, cuidar para que eles estejam em condições semelhantes e sortear esses caras nos meus grupos. Todos os pacientes têm que ter a mesma chance de cair em cada grupo. Fica perfeito? Ainda não. Só que eu já diminuo bastante o viés de alocação. Eu diminuo bastante o viés de, conscientemente ou inconscientemente, selecionar quem vai para qual terapia e, consequentemente, também influenciar qual terapia pode dar mais certo ou pode dar mais errado. Alocação dos sujeitos secreta. Pegar aquele mesmo exemplo de ontem. Eu vou fazer um estudo. E eu tô, sei lá, eu tô orientando... Deixa eu ver quem que eu já orientei aqui da sala. Eu tô orientando o Gustavo e a Ana Carolina, a Carol. Eu estou orientando o Gustavo e a Carol no estudo. Eu quero fazer um estudo para comparar a eficácia do ultrassom com a eficácia do laser para recuperação de lesão muscular, por exemplo. A Carol e o Gustavo, eles serão meus terapeutas. O Gustavo vai só aplicar laser, a Carol vai aplicar só ultrassom. Eu não posso participar nem da aplicação do laser, nem do ultrassom. Eu fico de fora. E aí, para fazer a análise estatística do meu estudo, eu vou chamar quem? Eu vou chamar Britão da Massa. Fernando Brito da Massa vai fazer a análise estatística do meu estudo. Vai fazer tanto o sorteio dos meus pacientes, para quem vai para qual grupo, quanto depois fazer a comparação dos resultados para mim. Tá? Então, o que eu faço? O Brito não pode saber o nome, ou se ele conhece ou não, qual paciente vai estar em qual grupo de tratamento. Porque na hora que o Brito for analisar a estatística dos dados, o Brito pode também, conscientemente, influenciar meus resultados. Então, eu vou receber os pacientes, fazer a entrevista, ver se eles se encaixam no estudo, e ao invés do paciente chamar lá Pedro, João, Mariano, Chico, o paciente vai ter número 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu pego essa identificação secreta, dou pro Brito poder sortear esses caras e dividir os grupos, tá? A alocação secreta dos sujeitos é essa. Quando o Brito for fazer a distribuição dos voluntários nos grupos de estudo, o Brito não pode saber quem é quem. Eu posso, porque eu não vou fazer esse processo, eu posso. Mas o Brito não pode. Então, eu tenho que fazer com que quem for fazer a alocação não saiba que paciente está indo para qual grupo. Ele só distribua uma galera aleatória lá e me devolve o resultado. Se os grupos eram semelhantes aos indicadores de prognóstico mais importante,
Então, aquela coisa, aqui essa pergunta, diferente da primeira, já entra no estudo. O paciente tem que estar na mesma fase da doença, tem que ter feito a mesma cirurgia, ou tem que ter tido a mesma lesão, a mesma luxação, o que quer que seja. Se eu estiver fazendo um estudo do efeito do ultrassom e do laser para lesão muscular, os pacientes vão ter que ter o mesmo tipo de lesão. Se eu quiser fazer recuperação de lesão grau 3, todo mundo vai ter que estar com lesão grau 3. Pode variar um pouco dentro do grau 3, né, que é acima de 50% do músculo lesado, então mais ou menos 50% do músculo, mas tem que todo mundo estar no grau 3. Eu não posso pegar paciente com grau 1 e grau 2 e colocar no meu estudo. Tem que todo mundo estar com grau 3. Se o estudo for, por exemplo, com jogador de futebol, eu não posso pegar um aluno da FEMA e colocar nesse estudo, por mais que ele jogue futebol de final de semana. Não. Estudo, efeito do ultrassom e do laser na lesão muscular grau 3 em jogadores de futebol. Eu tenho que achar um time de futebol na cidade profissional, amador, e tenho que pegar atletas daquele time. Os atletas têm que ter condição, não importa a posição que eles vão jogar, mas tem que ter condição física semelhante, lesão semelhante, fazer o mesmo trabalho, de preferência ter uma idade próxima, para poder entrar no meu estudo. E detalhar também, esse tópico 4, como todos os tópicos, tem que estar claro. Já logo no começo do estudo, quando o pessoal vai falar dos pacientes ou da amostra, eles falam foram utilizados pacientes homens com idade entre 20 a 30 anos, com peso mais ou menos tal, atletas de futebol, do time tal, da cidade, com lesão grau 3 no músculo tal. A lesão muscular também tem que ser específica. Se eu estiver tratando lesão muscular no membro superior ou no membro inferior, ainda que a lesão seja a mesma, ainda que eu vá ter os mesmos déficits, mas eu vou ter que avaliar todo mundo da mesma forma. Se eu tenho, por exemplo, um questionário para poder avaliar funcionalidade, eu tenho um questionário específico para membro superior e outro para membro inferior. Então também tenho que especificar que membro que eu estou tratando. Tá? Todos os sujeitos participam de forma cega do estudo? Beleza. Ai. Quase que eu derrubei aqui, galera, foi mal. Derrubar a mesa. Então, eu vou selecionar os pacientes que vão entrar no meu estudo. O Gustavo e a Carol vão aplicar as terapias e vão fazer as avaliações dos meus pacientes. E o Brito vai fazer a análise estatística desses pacientes, tá? Os pacientes, eles não podem saber, por exemplo, se a Carol ou se o Gustavo estão fazendo a terapia correta ou a terapia placebo, tá? Vamos fazer melhor, para ficar melhor para a gente poder visualizar, o estudo é só efeito do ultrassom. Só efeito do ultrassom. Não vou pôr laser mais não. Só efeito do ultrassom. Para ficar mais fácil a gente visualizar. Então, tanto o Gustavo quanto a Carol vão aplicar ultrassom no meu paciente. O Gustavo e a Carol, eu vou passar um protocolo diferente para cada um dos dois. O paciente não sabe se ele está recebendo o tratamento verdadeiro ou o tratamento falso. E a Carol e o Gustavo também não sabem se eles estão aplicando o tratamento verdadeiro ou o tratamento falso. Tratamento falso de ultrassom eu posso fazer de diversas formas. Eu posso, sem eles saberem, mexer no equipamento de modo que o equipamento não funcione direito. Eu posso pedir para eles fazerem uma aplicação que não é a aplicação correta, com uma frequência diferente, com um tempo diferente, usando um cabeçote que não tem nada a ver. Eu, que estou cuidando do estudo, preciso pensar nesses detalhes, sem eles dois saberem. Eu preciso chegar e falar, ó, aplica esse ultrassom para mim, para o meu paciente poder ter uma melhora ali, tá? Desse jeito que eu estou fazendo, nem a Carol e nem o Gustavo sabem se eles estão fazendo o tratamento placebo ou o tratamento verdadeiro, que já entra a nossa pergunta aqui, ó. Se os terapeutas que fizeram a terapia fizeram de forma cega. Então, o paciente não pode saber se ele está recebendo o tratamento verdadeiro ou placebo,
E o fisioterapeuta também não pode saber se ele está recebendo o tratamento, se ele está aplicando o tratamento verdadeiro ou o tratamento placebo. Todos os avaliadores que mediram pelo menos o resultado Chaves fizeram de forma cega. O Brito, que vai fazer a análise estatística, o Brito também não vai saber qual grupo é o tratamento verdadeiro e qual grupo é o placebo. O Brito não vai saber nem o que ele está analisando. Eu vou só falar, ó, Brito, você precisa fazer estatística, tá? Ó, tem 11 voluntários aqui, o nome desses caras é o número de 1 a 20. E aí o Brito vai sortear de 1 a 20 lá no começo do estudo. Agora, Brito, você dividiu para mim grupo A e grupo B, com número de 1 a 20. Ó, eu tenho o resultado do grupo A e o resultado do grupo B. Vê para mim se esses resultados têm diferença. E aí ele vai rodar a análise estatística do grupo A contra o grupo B, sem saber que tratamento que o grupo A e que o grupo B está recebendo. Se é ultrassom, se é laser, se é placebo, se é o tratamento verdadeiro. Quem está fazendo análise estatística não pode saber que grupo ele está comparando, porque senão inconscientemente ele também influencia no resultado. Aí vocês falam, porra, cara, inconscientemente, professor, tá parecendo conversinha isso que você tá falando pra mim. Pior que não, galera. Pior que não. Se eu for fazer uma análise sabendo que pessoa tal tá no grupo tal, eu, inconscientemente, posso pensar, por exemplo, que o ultrassom funciona para lesão muscular. Tô dando um exemplo, né? A gente vai ver mais pra frente. Quer dizer, acho que ano passado a gente chegou a ver, eu não lembro direito não, mas eu posso, inconscientemente, pensar, pô, mas o ultrassom acho que funciona, acho que o ultrassom é bom. Esse pensamento, na hora que eu estiver mexendo o software, na hora que eu estiver colocando as planilhas, os resultados dos pacientes, eu posso inconscientemente direcionar o meu resultado e fazer, por exemplo, com que o tratamento verdadeiro seja mais eficaz que o outro tratamento, da maneira que eu faço análise estatística. Então, voltando aqui para o nosso estudo, eu posso saber quem está em cada grupo, eu posso saber quem entre o Gustavo e a Carol vai aplicar o tratamento verdadeiro e o tratamento placebo, e eu posso saber quem que o Brito vai estar analisando, mas a Carol e o Gustavo não podem saber que se eles estão fazendo tratamento verdadeiro ou tratamento falso. Para eles é o tratamento verdadeiro, aplica esse tratamento aí. O paciente de cada grupo que eles estão atendendo também não pode saber. Para o paciente e para o fisioterapeuta, eu estou aplicando o tratamento verdadeiro. E o Brito, que está analisando os dados, também não pode saber de nada. Eu vou só mandar número e letra para ele, ele pega esses números e letras, reorganiza e me passa de novo. Só. Tópico 8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidos em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos. Ou drop-out. Tá? O que é isso, galera? Quando eu começo um estudo, eu preciso fazer um cálculo de quantas pessoas eu preciso, no mínimo, para que se eu aplique uma determinada terapia, para que eu possa enxergar essa diferença. Se eu tiver um número muito baixo, dependendo da terapia, eu não consigo enxergar a diferença estatística, por mais que ela apareça. E se eu tiver um grupo muito alto, uma quantidade muito grande de pessoas, eu posso enxergar a diferença estatística onde não tem. Tá? Esse cálculo é chamado cálculo amostral. E aí, nesse cálculo amostral, eu deduzo quantos pacientes, no mínimo, eu preciso para poder fazer um estudo de qualidade, para se houver diferença, essa diferença aparecer. E eu também calculo uma quantidade extra, uma quantidade reserva de pacientes e de voluntários para o meu estudo. Tá? Por quê? É muito difícil um estudo com humanos terminar com todos os pacientes do começo ao fim. Trabalho com humanos, essa é uma das, se não a maior dificuldade. Porque os pacientes, às vezes, não vai na sessão, não vai na avaliação, desiste, e você tem que ir tirando do estudo.
E isso vai atrapalhando a sua amostra. Se antes você ia comparar números iguais de pacientes, se você compara números diferentes de pacientes, isso pode influenciar no seu resultado. E se você compara números abaixo do ideal, você não consegue saber se a terapia foi eficaz ou não. Na maioria das vezes, essa eficácia não aparece, porque a variação dos resultados é muito grande, né? Quando a gente vai ver aquelas análises do Ibope de intenção de voto, fulano de tal está com tantos por cento de intenção de votos, com 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Esses pontos percentuais é a variação. Esse cara, na média, ele está com tantos por cento de voto. Ele pode ter 2% a mais ou 2% a menos. Quando eu vou fazer estudo clínico, é a mesma coisa. Todos os participantes do meu grupo deram um resultado médio tal. Esse resultado pode ser maior ou pode ser menor. Tá? Quanto menos pessoas eu tenho, maior é a variação. Quanto mais pessoas eu tenho, menor é a minha variação. Então, por isso que tem que estar descrito e tem que estar claro quantos pacientes o estudo começou e quantos pacientes o estudo terminou. Se muitos pacientes saíram do estudo a ponto disso influenciar na amostra mínima, isso pode influenciar o resultado também. O resultado pode sair um resultado infectado com uma variação muito grande. Tópico 9. Todos os sujeitos, a partir dos quais se apresentam mensurações de resultados, receberam tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando foi esse o caso, fez-se análise de dados para pelo menos um dos resultados chaves por intenção de tratamento. Tá? Aqui, o que isso quer dizer? Lembra que eu tenho a intenção de tratamento? Eu tenho o meu efeito placebo? No método do estudo, isso tem que estar descrito, né? Como eu controlei o efeito placebo? Se eu utilizei no grupo controle uma terapia falsa e no grupo tratamento a terapia verdadeira. Ou, por exemplo, se o grupo controle não vai receber tratamento, depois que eu terminar o meu estudo, por uma questão de ética, eu preciso tratar esse grupo também. Tá? E isso tem que estar descrito no estudo. Se um grupo começou fazendo o tratamento e mudou para o controle ou mudou de terapia, também tem que estar descrito no meu estudo. Então, todos os meus pacientes, eles têm que saber que o tratamento que eles estão fazendo é o tratamento verdadeiro e eles têm que saber que eles vão ser tratados. Porque eu quero todo mundo com efeito placebo funcionando. Todo mundo com efeito placebo funcionando. Por quê? Qualquer resultado que der acima do controle, eu sei que é o resultado acima do placebo. Então a terapia, ela funciona. Se o resultado for igual ao placebo, paciente fazendo ou não aquele tratamento, ele vai ter o mesmo desfecho. Agora, se o resultado for acima do placebo, aí eu sei que o resultado funciona independente da vontade do paciente, independente dele acreditar naquele tratamento ou não. Tópicos 10 e 11. Os resultados das comparações estatísticas entre os grupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave. E o tópico 11. Se o estudo apresenta a medida de precisão como medida de variabilidade em pelo menos um resultado-chave. O que esses dois tópicos querem dizer? No 10, eu posso pegar esses pacientes que eu estou testando o efeito do ultrassom para tratamento de lesão grau 3 do músculo. E no nosso estudo aqui, eu tenho um grupo placebo e outro grupo com tratamento verdadeiro. Tá? Eu posso avaliar força muscular, eu posso avaliar amplitude de movimento, eu posso aplicar um questionário funcional nesses pacientes, tá? Qualquer uma desses desfechos que eu estou avaliando, eu tenho que comparar diretamente um grupo contra o outro, para saber se um é melhor que o outro, se um se sobrepõe ao outro.
tá? Esses estudos, quando eu tenho 2 ou mais grupos, muito dificilmente os grupos não vão ser comparados entre si em todas as variáveis. É via de regra eu comparar todo mundo com todo mundo em todas as variáveis. Comparar na força, comparar na amplitude de movimento, comparar no questionário funcional, comparar no, sei lá, no teste de equilíbrio, tá? Todas as variáveis eu tenho que comparar os meus pacientes. E o tópico 11 é o resultado desse desfecho não pode ser um número redondo fechado. Não pode ser um número redondo fechado. Ele tem que apresentar variação. Por que ele tem que apresentar variação? Porque nas ciências da saúde, nas ciências biológicas como um todo, os organismos os organismos biológicos, eles não apresentam o mesmo comportamento. Não apresentam o mesmo comportamento. Alguns vão apresentar um resultado pior, alguns vão apresentar o resultado que vai ser a média da galera e alguns vão apresentar um resultado melhor. Tá? Então, além da média dos meus resultados, eu também tenho que ter o meu desvio ou o meu erro padrão. Tá? Eu tenho que ter o meu desvio. Eu tenho que ter a minha variação de 2% para mais ou para menos que eu vejo na pesquisa de intenção de voto. Se for, se eu tiver, ao invés de usar a média, estiver usando mediana, eu tenho que ter um intervalo interquartil, que é o equivalente ao desvio padrão desses resultados, tá? Então, no tópico 10, pelo menos uma dos desfechos que eu estou avaliando no meu ensaio clínico, eu tenho que comparar um grupo contra o outro. E no tópico 11, o resultado que eu vou apresentar tem que ser um resultado apresentando variação, mais ou menos outro resultado. Então, por exemplo, se eu estou medindo dor muscular na escala visual analógica, o grupo que recebeu o tratamento verdadeiro começou com dor 7 e terminou com dor 2. Eu não posso pôr no estudo só o número 7 ou só o número 2. Os resultados são média. Então eu tenho que pôr 7 mais ou menos 1, se variar em 1, e depois eu tenho que. E o inicial também tem que ser 2, ou quer dizer, o final tem que ser 2 também, mais ou menos 1, mais ou menos 2. O que é esse 7 mais ou menos 1? 7 é a média do resultado geral da galera. É uma média que eu calculei pegando o resultado da escala de dor de todo mundo quando o estudo começou. Mais ou menos 1 teve gente que teve dor 8 e teve gente que teve dor 6. Teve essa galera que teve dor 6 e galera que teve dor 8. Mas na hora que eu pego todo mundo, somo e tiro a média é 7. Então meu resultado tem que ser com variação, 7 mais ou menos 1. E o resultado final também tem que ter variação. Se o paciente estava com dor 7 na escala visual analógica e passou a ter dor 2, esse 2 também tem que ser mais ou menos 1, mais ou menos 2. A média da galera é 2, mas pode ter paciente, por exemplo, que apresentou dor 4 e pode ter paciente que apresentou dor 0. No caso, dor 4, 3 ou dor 0 e dor 1. Mas na hora que eu pego todo mundo junto e calculo a média é 2. Tá? Então, os últimos dois tópicos, na hora que eu for mostrar o resultado, tem que ter comparação direta e com variação. Para que eu possa saber o tamanho do efeito dessa terapia. E aqui está um modelo que na época que eu fiz especialização não tinha, e eu já estou falando assim na época, porque já vai fazer 7 anos que eu fiz especialização, mas é a escala Pedro, traduzida para a língua portuguesa. Antes essa escala, ela só estava disponível em inglês. Essa escala está no site do Pedro, só jogar no Google escala Pedro, em português mesmo, que já aparece o link. E quem for avaliar um ensaio clínico randomizado, ou se alguém for fazer um estudo mais para frente, essa escala ela ajuda você a pensar a metodologia do estudo para que ele tenha o menor risco de viés possível e, consequentemente, seja de maior qualidade.
Beleza, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém não entendeu algum dos pontos da escala Pedro? A escala Pedro, ela complementa a aula de ontem. Opa, coloca um despertadorzinho aqui para saber a hora de acabar a aula, senão eu passo o tempo. A escala Pedro, ela complementa o que a gente estava discutindo ontem. A Thaís, uma hora, perguntou, professor, e a questão do cegamento, como é que é? Eu tenho que cegar meu paciente, isso tem que estar descrito como, quem que eu cego, quem que eu não cego? A escala Pedro fala. Tem que cegar o Gustavo, tem que cegar a Carol e tem que cegar o Brito. Só eu posso saber das coisas. Eu que estou pensando isso tudo todo. Eu não faço parte de nenhuma dessas funções, eu só delego as funções, mas quem está executando as funções não pode saber. Quem vai analisar a estatística dos resultados não pode saber quem é quem. E os pacientes, acima de tudo. Todo mundo tem que achar que está fazendo o tratamento verdadeiro, né? Eu não posso, no meu estudo, ter muita gente saindo do estudo, senão influencia meu resultado. Eu tenho que comparar pelo menos uns dos desfechos entre si. Eu tenho que fazer a alocação secreta dos meus pacientes. Eu tenho que estabelecer critérios de seleção, quem entra e quem não entra no estudo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer alguma crítica? Não, professor. Tá de boa. Tá de boa? Sim. Beleza. Tá bem claro. Beleza, então. Bom, nosso primeiro seminário vai tratar de prática baseada em evidência, né? Só que não vai abordar todos esses tópicos no seminário, claro. O seminário vai ser voltado para que nós possamos treinar como nós faríamos a prática baseada em evidência no dia a dia enquanto fisioterapeutas. É um treino. Como que eu monto a pergunta clínica, eu pego o meu caso, como que eu monto a pergunta clínica, e aí como eu faço a busca dos materiais, como que eu seleciono o material que eu vou utilizar. Então essas informações vão ser fundamentais para eu entender o que eu estou fazendo depois. Tá? Bom, galera, é isso então. Amanhã eu tento colocar as 2 aulas no ar, para quem perdeu as aulas, não pode estar presente. Quem ainda não colocou presença aqui no nosso chat, por favor, coloque-as. E se alguém tiver com dúvida, seja no grupo da sala ou seja no grupo do Moodle, estarei à disposição. Beleza? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, qualquer coisa depois, estarei à disposição. Beleza, professor. E se der tempo, vocês, não sei como é que vocês estão de trampo, tudo, mas eu deixei uns videozinhos lá que complementam bastante o que a gente está discutindo na aula de hoje e na aula de ontem. São vídeos curtos de 6, 7 minutos no máximo cada um. Né? Tipo, meia hora vocês assistem todos. Que fica mais fácil da gente poder entender determinados conceitos e entender também melhor a importância desses conceitos quando eu vou pensar um estudo e depois quando eu, enquanto consumidor, para eu saber se o estudo é bom ou não. O estudo que eu estou falando para vocês, não é todo mundo que vai ser cientista, não é todo mundo que vai aplicar isso no dia a dia, que vai fazer pesquisa. Mas enquanto fisioterapeuta, eu preciso saber distinguir uma informação confiável de uma informação pouco confiável ou nada confiável. Preciso saber se uma evidência é boa para eu pegar e aplicar no meu paciente, ou se é uma evidência fraca, se eu preciso escolher outro tratamento. Beleza?